Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta aqui no canal com um vídeo onde nós vamos responder a seguinte pergunta: quem é o escravo fiel e discreto? Na lição bíblica do terceiro trimestre de 2019, na primeira lição, nós encontramos a leitura bíblica em classe. Neste vídeo nós vamos fazer uma pequena abordagem, onde nesta abordagem tiramos a seguinte pergunta, no qual falamos agora há pouco, pois baseado na leitura que vamos passar aqui para vocês, vamos dizer os motivos, ou o motivo. E assim diz o texto da leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 12, verso 42 ao verso 48, que diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. É o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Os objetivos específicos são apresentar o conceito de mordomo e mordomia, expor acerca da mordomia espiritual do cristão e explicar a mordomia dos bens materiais. Então, baseado nesta lição, ao fazer a meditação desse estudo, veio-me à minha mente um segundo questionamento, onde é a base para este vídeo. E acabamos de ver os objetivos gerais e específicos da lição. Então, o que acontece? As seitas, como sabemos, elas usam e deturpam as escrituras e todas praticamente passagens bíblicas para justificar suas crenças. Nós hoje neste vídeo vamos fazer uma refutação sobre os testemunhos de Jeová, que usam este texto de Lucas capítulo 12 e o verso 42, onde fala sobre o mordomo fiel e prudente, e outro texto também que se baseia o texto clássico deles, que é Mateus capítulo 24, verso de número 45 ao número 47. Então, as testemunhas de Jeová, de todas as formas, tentam convencer e provar aos leigos e desviados da fé que o escravo ou mordomo fiel é o corpo governante das testemunhas de Jeová. E esse grupo especial, supremo de pessoas, segundo as testemunhas de Jeová, é um grupo de seguidores de Jesus. E eles são ungidos para alimentar os adoradores de Jeová. Portanto, é uma organização religiosa que se baseia em textos bíblicos, como este que acabamos de citar, onde este grupo de pessoas, esta organização, dita todas as regras para os seus membros. Lamentavelmente, há uma transformação que não vem do Espírito de Deus, mas de toda uma mecânica e marketing visual, didático, que é oferecido e propagado por esse conjunto de falsos profetas chamado corpo governante. E, lamentavelmente, consegue centenas e milhares de pessoas a cada ano, pois muitos acreditam que eles são realmente seguidores de Jesus e que são ungidos, e por serem ungidos jamais podem ser questionados. Porém, isto é uma grande mentira e um grande equívoco desta organização. Muitos são vítimas que já nasceram no seio desta religião, outros
são apenas presas fáceis para a mandíbula desta situação que realmente não provém de Deus de maneira nenhuma. Neste vídeo, com todo respeito, vamos refutar a falsa crença religiosa ensinada pelas testemunhas de Jeová a respeito do corpo governante. Então, antes de tudo, acredito eu que alguns já adquiriram esta revista e já viram as palavras principais, dessa primeira lição, que é mordomo e mordomia. Então, é preciso entender o que significaria isto. Então, vamos procurar nos melhores dicionários que temos disponíveis, que é o dicionário Vine e o dicionário Wycliffe. Vamos nos deter no ponto mais importante para entender a questão como um todo. Então, quando nós pegamos o dicionário Vine, a palavra mordomo é um substantivo. O dicionário dá 3 informações, mas vamos nos deter na primeira informação, que é mais específica para o nosso entendimento. Bem, a palavra mordomo denota primeiramente administrador de uma casa ou de uma propriedade. A palavra mordomia é formada pela palavra grega oikos, que é casa, e nemo, que é arranjar ou organizar. Mordomo, que normalmente era um escravo ou liberto. Você pode ver algumas referências em Lucas capítulo 12, verso 42, Lucas capítulo 16, verso 1, 13 e 8, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 e Gálatas capítulo 4, verso 2. Nesse texto aí, temos curadores. E também em Romanos capítulo 16, verso 23, ou procurador de uma cidade é usado também de maneira metaforicamente no sentido mais amplo de administrador. Em geral, acerca de, ou seja, o termo mordomo pode ser aplicado para pregadores do evangelho e mestres da palavra, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, dispenseiros. Pode ser também usado para pastores e bispos nas igrejas, Tito capítulo 1, versículo 7. Pode também se referir a crentes em geral, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E ao levantar uma rápida pesquisa no dicionário Wycliffe sobre as ocupações, os deveres e as atividades dos tempos bíblicos, ficamos sabendo que a sociedade era predominantemente campestre. As pessoas viviam em aldeias, ou seja, eles não viviam tanto no ambiente urbano, e sim nos campos. Então, este dicionário traz essa informação importante, onde as pessoas viviam nessa situação. E o detalhe mais interessante é que quando o dicionário Wycliffe diz que os hebreus eram um único povo do Antigo Oriente Próximo que via o trabalho com as próprias mãos como algo, uma atividade dignificante, nos lembrando que a reforma protestante, que daí vai partir o que? A existência, ou o motor, ou um significado a mais do capitalismo. Então, sabendo de tudo isso, podemos compreender melhor toda a questão. O objetivo deste vídeo é de refutar as testemunhas de Jeová no que se refere à existência do corpo governante. A base para a existência do corpo governante é Mateus capítulo 24, verso 45 ao 47 e Lucas capítulo 12, verso 42. E a tarefa desta casta é deturpar a Bíblia. Portanto, neste vídeo vamos dar um checkmate nesta organização ou nessa argumentação das testemunhas de Jeová. Então, o que é Mateus 24, versos 45 ao verso 47 e Lucas capítulo 12 e o verso 42 quer realmente dizer? Bem, é simples. Ao estudar as escrituras de maneira honesta e simples, as passagens que referimos agora apenas é uma exortação para cada cristão, desafiando-os a ser um escravo, um mordomo fiel a Jesus. Apenas isto. E as pessoas que têm uma tarefa um pouco maior são aquelas que o apóstolo Paulo fala sobre os ministérios oficiais, pastores,
Então, esta é a resposta, né? Nós somos o escravo fiel e discreto. Todo cristão é, pois todos devem obedecer unicamente às Escrituras Sagradas e a Jesus. Bem, lamentavelmente, a organização não entende e não ensina desta forma. Esta organização religiosa chamada Corpo Governante fica no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos da América. Esta organização é composta por 9 homens. Atualmente, talvez haja mudado ou vai mudar a quantidade, ou aumentar ou diminuir. Então esse pessoal está acima das Escrituras, pois eles ditam o que eles querem. A teologia das Testemunhas de Jeová é, na verdade, a fundição. Eles fundiram a deidade verdadeira, Yahvé, eles chamam de Jeová, com a organização humana religiosa, para que esses dois sejam apenas um, e daí eliminar qualquer tentativa de fuga de seus membros para a verdade de Cristo. Mas a verdadeira teologia ensina que somente Cristo e somente as Escrituras é suficiente. O texto, portanto, que vai refutar esta falsa deidade é 1 Timóteo capítulo 2 e verso 5, que diz assim. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para vocês. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se fôssemos colocar aqui uma aspa, seria assim: apenas Jesus Cristo, ou somente Jesus Cristo, e ninguém mais. Isto não deturparia as Escrituras, pelo contrário, exaltaria muito mais o nome de Jesus. Porém, as pessoas colocam inconscientemente Jesus Cristo e a organização Torre de Vigia, Jesus Cristo e a Igreja Católica, Jesus Cristo e as igrejas evangélicas. Mas o texto jamais disse isso e nem vai dizer. Esperamos que esta pequena análise, onde revelamos aqui neste vídeo alguns textos bíblicos distorcidos pelas seitas. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você é inscrito, compartilhe, deixe seu like.